Silvia, no final de maio, você fez uma live com a Daniela Tenório, né? Nossa amiga aqui do grupo também. E foi uma live sensacional. Inclusive, já recomendo que está lá no canal do YouTube, para quem não viu, pode ver, vai lá depois dessa, vai lá e assiste, que vai ser muito mais esclarecedora com tudo, né? No contexto. E lá você esclareceu bastante sobre fluência, disfluência, gagueira, né? Teve uma repercussão legal. E ali você fez uma colocação que foi assim, repercutiu muito para mim, pessoalmente, e assim, teve uma repercussão grande também nas pessoas que comentaram, perguntaram, né? Deu um impacto. E aí é a colocação que é o título da nossa live de hoje, né? Disfluência é falta e gagueira é excesso. Então, eu vou dar agora o espaço para você falar e por falar mais sobre isso, explicar, esclarecer mais para a gente, por favor. Ok, muito obrigado por todas as palavras, Mariângela. Realmente é muito gostoso sentir amor, né? E você também é muito importante para mim. Você me fez ter um site quando eu tinha medo da internet. Isso já não é pouca coisa, né? E me acompanha há tanto tempo, com tanto carinho, é mútuo. Então, vamos lá. Disfluência é falta, gagueira é excesso. Realmente isso eu saquei, sei lá, alguns anos atrás. Acho que depois da campanha para o Dia Internacional da Gagueira de 2012, quando a gente escreveu um folheto, né? Cada campanha tem um folheto, tá lá no site, sobre disfluência e gagueira distinguindo. E de repente eu saquei essa distinção. E eu acho que é da máxima importância para o fonoaudiólogo que trabalha com esse assunto, porque direciona todo o caminho que ele vai tomar. Então, do que nós estamos falando? Estamos falando, e vocês todos colegas sabem, que a disfluência acontece quando o falante não sabe de imediato quais palavras ele vai usar para aquilo que ele quer dizer, né? Então dá aquele branco e é a hora que a gente disflui, né? E essa disfluência, essa falta de palavras, tem muito a ver com o que a gente fala, para quem a gente fala, onde a gente fala, né? Eu aqui nervosa fazendo uma live, de repente posso ficar com falta de palavras, né? Então, não tem idade isso. Todo mundo pode ter disfluências porque faltou a palavra, né? Na língua estrangeira também, que a gente começa a falar, falta a palavra. Então, a hesitação, né? Mas, além disso, no período de 2 a 4 anos de idade, quando a criança está adquirindo vocabulário, adquirindo as regras da língua, é muito comum, muito frequente que ela não tenha a palavra. Então, ela desflui bastante, né? Então, por isso que a disfluência é um fenômeno que tem a ver com uma falta na nossa cabeça, digamos assim. Já a gagueira é exatamente o contrário, porque quando a pessoa que gagueja, não falta a palavra para ela. A pessoa que gagueja sabe exatamente qual é a palavra e exatamente isso que assusta, porque ela prevê que vai gaguejar. Quando uma pessoa prevê que vai gaguejar, obviamente ela prevê a palavra. É em algum lugar que ela vai gaguejar. Por que isso é um excesso? Isso é um excesso porque, como nós fonoaudiólogos sabemos, o discurso funciona pelo sentido do que a gente está dizendo. A gente está falando, está escutando, o sentido, e a outra próxima palavra vem, vem, vem. A menos que me dê o branco, eu desfluo, mas a próxima palavra vem, né? E a forma da fala está no esquecimento. A gente não está conectado com a forma. Tanto que é isso que nos faz desfluir na língua estrangeira. Falei, e eu não tenho a palavra, a forma. Então eu desfluo. Então veja só que na gagueira o falante prevê a palavra que vai ter gagueira. Portanto, ele prevê a forma. Então ele sai do sentido do que ele está dizendo e se liga na forma. Inclusive tem pessoas com gagueira que se queixam de que perdem até a sequência do discurso, porque justo ele saiu do sentido, ele foi para a forma, né? Então, a gagueira é um excesso.
E eu acho que é muito importante para o fonoaudiólogo entender essa oposição, né? Disfluir é uma falta, gaguejar é um excesso. E não é uma questão de nomenclatura, assim, a gente pode usar vários nomes, pode usar, sei lá, poderia usar, como se usa disfluência gaga. Então, o que seria uma disfluência gaga? Então, seria esse momento, né, em que a pessoa entrou no excesso. O falante entra num espaço discursivo onde ele não deveria estar. E por isso a gagueira é tão atormentadora, né? Acho que foi isso a tua primeira pergunta, né? Recolocar. Exatamente. Claríssimo, né? Eu expliquei Isso. da Da do falta, porque excesso, falta a a falta. palavra, do excesso, do excesso, porque a gente, em vez de ficar no sentido do dizer, vai para a forma gaguejada com medo, isso é um excesso, certo? E como que conecta um com o outro? A conexão entre um e outro tem a ver com o social, com a vida de relação. O adulto, quando vê a criança desfluindo, acha que tem alguma coisa errada, acha que não devia estar falando assim. Esse adulto, pai, mãe, professor, né? Às vezes o próprio colega fonoaudiólogo. Então, vê na disfluência uma coisa inadequada. Pensa uma criança que está falando, está organizando o pensamento, desfluiu, está ali curtindo. E quando o adulto reage de uma maneira negativa a essa forma de falar, dependendo da sensibilidade da criança, ela poderá olhar para ela mesma do mesmo modo que o adulto a está olhando, como alguém que está fazendo algo errado. Então, é a imagem do mal-falante que eu falo lá desde a década de 80. É assim que começa a formação da imagem de mal-falante, que é uma formação de imagem que, sei lá, na escola, o professor olha com maus olhos a letra da criança. Então, ela vai começar a formar uma imagem dela de incompetente na escola, coisas desse tipo. Então, não é nada de especial por conta da fala e da gagueira. É apenas entender a importância do olhar do adulto para a criança que está formando a consciência de si. E o que eu vejo também, que eu acho incrível, é que quando um adulto desflui, os outros adultos têm muito mais paciência que com uma criança. Quando o adulto assim desflui, parece que todo mundo entende que ele está pensando, né? Procurando o resto da frase. Quando uma criança desflui, a reação não é do mesmo modo. Parece que assim, tá errado, não tá bom, quebrou. O que está acontecendo? Então, é justamente essa interação social, a meu ver, né, que gera na criança o início de um medo da própria fala. E o que ocorre? Que quando a tua mente sai do sentido do dizer e vai para a forma, existe uma parada momentânea. Quando você começa a ter medo e começa a antever, e de novo, e prevendo que vai ser feio, perigoso, porque assim você foi olhada, né, pelos adultos, então não só tem uma parada, como essa parada é tensa. E assim temos o início do fenômeno gagueira. Né? Não sei Tá se está claro. claro. É bem claro, a gente vê isso, né, na nossa prática o tempo todo, né, que as pessoas acham, consideram a disfluência um problema, né, um mal, inclusive até, assim, a disfluência é como se fosse o início de uma gagueira, uma doença, né, que a criança está apresentando, né, então esse modo de ver que gera reações inadequadas, né, que vão fazendo com que essa criança se veja desse jeito. Tem uma pergunta pertinente da Malu aqui, que ela perguntou: até que idade se considera disfluência, Silvia? Como é que é isso para você? Não é por, não é por idade que se considera disfluência. Não é por idade, porque tem pessoas com muita idade que desfluem muito, Uhum. né? Pessoas públicas, pessoas conhecidas desfluem, né?
Então, não é uma questão de, até 4 anos tá bom, aí é disfluência, depois não é. A gente considera disfluência quando a pessoa não tem nenhum sofrimento com o modo de falar. Ela não evita seminários, ela não evita professor, ela não sai do sentido da fala para se preocupar com a forma. O que eu posso dizer é assim, com uma criança com 2, com 3, com 4 anos, dificilmente é gaga. Com 4 já pode começar, porque o que tem que começar? Tem que começar a ter medo da própria fala, a prever que vai gaguejar. Então, com 2 anos, a mente de 2 anos não dá conta disso. Então, uma criança de 2 anos pode desfluir muito por várias condições, mas ela não pode ser gaga. Ela pode ser muito influente, também com 3. Com 4, 3,5, 4, ela já pode começar a ter vergonha da própria fala. Então, não sei se você me entendeu, quer dizer, não é uma questão da idade, mas é uma questão subjetiva, do sentimento. E isso você vê interagindo com a criança. Ela demonstra vergonha. É muito típico, por exemplo, que a criança, quando vai falar com o pai e a mãe, que são os que ficam agoniados com a disfluência dela, desflui muitíssimo. Aí você vê ela brincando. Ela não desflui nada. E o ponto importante então, é a reação do adulto que está perto, né, Silvia? Que vai poder gerar essa tensão maior. Isso. Então, acho que Quando você vê isso acontecer, está desfluindo muito. A criança e não está indo com crianças, né? Quando você vê esse fenômeno, aí você já pode desconfiar que na mente dessa criança a imagem de probleminha lá com a internet da doutora Silvia, de novo. Vamos ver. Agora é a Mari. Oi. Cortou de novo, mas voltou. Cortando, eu estou te ouvindo. A imagem é que está um pouquinho embaçada, né? Tá sem foco, mas... A imagem... Muito bom, então... Isso. Tem uma outra pessoa aqui perguntando que o filho tem 3 anos e 2 meses, está gaguejando tem mais de um mês. Devo me preocupar? Não termino a frase para ele, nem faço cara de que não estou gostando. Aí eu vou te dizer uma coisa. O contato com teu filho pequeno não é só de cara, é de coração. Então, se quando ele fala, você acha assim, ai, gago, ai, meu Deus, o filho tá gago, no teu coração, vai lá pro coração dele. Quer dizer, vai, não posso garantir, mas pode ir. Então, a questão que a gente está explicando é assim, desfluir com 3 anos não é problema. É sinal que a criança está elaborando as coisas na cabeça. Então, ela fica... ela está elaborando, né? Então, você deve acolher, ficar pensando assim, que será que ele vai falar? Que frase vai sair? O que é que está difícil dele montar ali no pensamento dele? Né? A criança precisa montar aquilo. Então, às vezes ela fica no quarto, mamãe, né? Demorou para montar. É bonitinho, não é preocupante, é bonito. É a falta da palavra que não vem, porque demora para processar, né, Silvia? Então, esse tempo é que as pessoas não têm muita paciência e já se preocupam, ficam muito preocupados, angustiados mesmo, e acabam passando isso para a criança que vai entrando nesse círculo de ficar com medo também, né, depois. Então, acho que na dúvida é sempre importante procurar o atendimento, procurar um profissional especializado que possa orientar mesmo, né, da forma mais adequada, né, para que seja tranquilizado. Silvia, aí você falando disso,
Você já falou da questão das disfluências gagas, né, que a gente vê muito na literatura, né, que então vamos considerar o que é disfluência, o que é disfluência gaga, para então pensar na questão do diagnóstico. A gente lê bastante sobre isso, né? Os estudos dizendo sobre isso. Aí a gente pode falar assim, então, que né, no seu modo de ver, que o diagnóstico, a avaliação da gagueira não está condicionada de forma nenhuma à questão de quantidade de repetições, de quantidade de hesitações, não tem as manifestações, o tipo de manifestação que a criança apresenta na fala, em termos de diagnóstico, de grau de gagueira, né, que a gente vê bastante também. Você está trazendo na tua pergunta visões diferentes de homem e de mundo, né? Então, essas avaliações de número de gagueiras e tudo isso existe, mas essa é uma visão mais mecânica do ser humano, né? Que leva em conta o mecanismo, a produção, e vamos medir isso. É uma visão. E a gente, como profissional, escolhe a visão que lhe parece mais coerente. Então, tudo que eu posso dizer é que essa visão, para mim, nunca me encantou. Eu tenho como você disse no início, uma visão dialético-histórica. As pessoas ouvem e falam, o que será isso? Dialética quer dizer de mim para você, de você para mim. As coisas são trocadas entre nós. Histórica, dentro da história. Então, eu entendo melhor a produção da fala e depois da gagueira dentro de uma visão, assim, da interação humana, da dialética histórica, do que você influencia para mim e eu influencio para você. Nesse sentido, eu acho que a medição de número e tudo isso reduz o ser humano a uma parte muito mecânica. E eu prefiro, então, um outro olhar, no qual eu não vou fazer contagem de nada. Eu vou apenas ver como essa criança interage, em que momento ela está desfluindo, como eu disse para a mãe que me perguntou, está desfluindo, que frase vai montar? E é muito interessante você ver que a criança diz, esse é o elefante. Então eu entendo que custou para ela, sabe, trazer elefante, né? O peixinho. Foi difícil o peixinho. Então não me importa que ela fez 5, 7. Não. Me importa que depois disso veio uma palavra que dá para entender que para essa criança foi difícil. Então são olhares muito diferentes. Eu não sou capaz de analisar o olhar que conta e para onde ele leva e se é bom. Eu não sou capaz, porque eu não me desenvolvi nesse lado. Eu só sei do outro lado. E acaba que a gente pode pensar que essa disfluência é uma passagem natural, né, para a próxima fluência, como você falou, né? Repetiu para depois falar o peixinho, né, para fluir depois, né? É o tempo de formulação mesmo, né, de processamento da linguagem, que isso tem que ser compreendido, né, Silvia? Acho tão importante essa compreensão, né, para que haja mudanças mesmo, mudança da visão, né, sobre disfluência, sobre o preconceito, né, que a gente vê tanto, né, e da própria preocupação mesmo. E aí, falando dessa questão da linguagem, tem um outro tema também bastante atual, que eu vejo bastante, né, que, assim, são estudos já que estão sendo feitos, citações que estão sendo colocadas, fazendo uma associação com distúrbio de processamento auditivo central com gagueira, né? A gente sabe que transtorno do processamento auditivo central pode interferir na formulação da linguagem, na organização do discurso, na questão da aprendizagem, na própria aquisição da língua dos fonemas, porque uma criança com uma discriminação alterada, ela tem problemas para produzir, né, para identificar e produzir aquele fonema corretamente. Então, aí eu entendo que, na verdade, o processo, para mim,
essa associação que está sendo feita, né? Transtorno de processamento com gagueira, seria um paralelo aí entre o transtorno de processamento auditivo e a disfluência. Então, ele pode propiciar, né, a disfluência pela inabilidade da língua e pela inabilidade das questões do processamento auditivo mesmo, né? O que você acha sobre isso? Estou pensando certo. Exato, assim, se, se houver consenso na fonoaudiologia sobre o fato de que disfluir é um fenômeno ligado à falta e gaguejar já é um outro fenômeno ligado a um excesso discursivo, né? Se ficar na forma, se isso virar um consenso na fonoaudiologia, então o modo como você expôs a situação agora, Mariângela, é absolutamente correto. Então, problemas de processamento auditivo não estão ligados à gagueira, estão ligados à disfluência. Eles vão aumentar a disfluência, obviamente. Gagueira é um outro fenômeno, né? Que vai depender justamente de uma angústia do falante sobre a sua própria fala. Ninguém nasce com isso. A angústia sobre a própria fala se constrói na vida de relação, né? É ligada ao medo de falar, certo? né? É o medo de falar e não a impossibilidade de falar, né? Não é a capacidade de produzir a fala, né? A gente Não sabe é. bem, né, que a capacidade está lá, né? O medo é que não é que coloca uma máscara sobre essa visão, sobre esse reconhecimento, né, da minha própria capacidade. Né? E aí a gente vai para um outro ponto que também é discutido, muita polêmica e muita discussão sobre considerar a questão da gagueira como deficiência. O que você acha disso? Ai, meu Deus. O Conselho Regional de Fono até me pediu um parecer, na figura da Verinha Teixeira, me pediu um parecer sobre isso. Eu acho que, de um lado, não dá para negar que uma pessoa com uma forte gagueira, que quando vê o outro na frente numa entrevista, fica totalmente tenso e trava, e trava, e trava, ele é prejudicado, óbvio. Não posso negar isso, isso acontece. Porém, apesar disso acontecer, a pessoa com gagueira não é uma pessoa incapaz, né? Muitas outras coisas emocionais incapacitam pessoas. Tem pessoas muito estressadas, muito neuróticas, e não com gagueira, que também, por conta dessas questões, não conseguem um emprego, não conseguem passar numa entrevista. O que elas vão fazer? Elas vão procurar ajuda para fortalecer a imagem de si, para se sentir bem, para conseguir enfrentar, né? Então, para mim é a mesma pergunta, até que ponto eu vou considerar, então, pessoas sem gagueira, mas que estão com muita falta de confiança em si mesmas, pela criação que tiveram e tudo isso, e que não estão conseguindo se expressar e passar num concurso, né? Passar numa entrevista. Então, disso tudo eu quero dizer que a pessoa com gagueira, ela tem essa dificuldade para falar, porque ela fica toda hora, e quanto mais ela fica, né, indo para a forma do dizer, mais ela trava. Mas ela não é uma pessoa deficiente. Tanto que no mundo todo eu não conheço nenhum outro país que considere a pessoa gaga deficiente. Isso é muito importante. Né? E até porque as próprias pessoas gagas costumam dizer assim, vamos dizer, um médico gago, ele pode gaguejar para falar com os outros médicos, mas para falar com os pacientes ele não gagueja. Que a gagueira tem tudo a ver assim com se sentir em cima ou se sentir embaixo, né? Igual. Por cima, por baixo ou igual. Então, o médico com paciente que vai lá com sofrimento, ele é gago, mas ele não gagueja. Para dar uma palestra pode ser muito ruim para ele pode fugir disso. Ele é uma pessoa deficiente? Ele tem uma dificuldade. Aí eu não sei também, a gente tem que discutir deficiência, né? Não sei, né? Uma limitação. Se você pensar a gagueira, a deficiência, desculpe, como uma limitação, tá certo, a gagueira limita as pessoas. Mas ela pode deixar de limitar também.
né? Se ela fizer um tratamento, essa limitação é superada. Então, não sei, acho que é uma conversa complexa, né? Não quero dizer assim, não é deficiência, é deficiência. O meu parecer foi contrário a isso, a que virasse deficiência, porque eu fiquei pensando, primeiro em todas as crianças que desfluem, olha que influência terrível que isso pode ter sobre elas, então já de repente elas viraram deficientes, e quando podem até nem estar gagas, e depois sobre todas as pessoas gagas, muitas, muitas que eu conheço, que estão aí na vida, são advogados, são engenheiros, são professores, são atores, né? Então, eles viraram deficientes. Então, é uma questão delicada, não sei, né? Tem que conversar devagar com isso e com os próprios gagos, inclusive, né? Porque para muitas pessoas com gagueira pode ser interessante. Declarou que é deficiência, então facilita que ele consiga um emprego, né? Uhum. É essa discussão que a gente vê bastante entre eles mesmos, né? Porque a dificuldade é muito grande para eles, e a dificuldade de buscar um atendimento, de buscar um tratamento também é grande. Então, enquanto eles estão vivenciando toda essa dificuldade, há limitações na vida, né? Algumas limitações, e que a gente pode é, propiciar mais discussões sobre isso, né? E abrir mesmo, ampliar essa discussão, né? E fazer para que eles mesmos também possam enxergar uma nova possibilidade, né? A partir do que você está colocando, né? Da questão psicossocial, da questão da autoimagem de mal-falante, da confiança na própria capacidade, né? Que na verdade é o que você fala sobre na terapia, ressignificar a imagem de uma falante, que é o nosso papel como terapeuta, é isso que nós fazemos, né? Então, que existe essa possibilidade. E é interessante também que eu já tive muitos casos assim, às vezes o pai vai levar a criança, ou já tive uma que me marcou bastante, um adolescente, que ele diz assim que o filho estava gaguejando, já era um adolescente, e que ele também tinha sido gago, mas que ele tinha conseguido superar sozinho, né? Então aí foi até interessante, porque enriqueceu bastante o trabalho ali na dinâmica com o filho, para entender, então, se você superou sozinho, como foi, o que aconteceu, né? É justamente isso, é eu conseguir recuperar a minha confiança e perceber a minha capacidade e ir em frente, continuar falando, fazendo tudo o que precisa fazer, né, sem sentir que seria esse obstáculo tão grande, né, na fala. Eu estou tentando acompanhar aqui algumas perguntas. Alguém falou sobre genética, perguntando sobre genética. Silvia, você pode comentar alguma coisa? Olha, então, sobre genética, eu penso o seguinte, que se existe alguma coisa genética, isso está ligado ao desfluir, que pode estar ligado até assim ao processamento, ou a um tipo de processamento. Não sou expert nisso, não sei avaliar processamento, mas o tipo de processamento da linguagem que leva a pessoa a desfluir. Isso eu vejo na minha própria família. Meu pai tinha muita desfluência, meu irmão desfluência, meu filho, meus sobrinhos. É uma tendência. Então, porque o que a gente sabe que uma porcentagem de pessoas com gagueira tem alguma coisa genética com linguagem, né? Porque não existe assim uma marca genética que é a gagueira. Isso não existe. Existe marca linguagem. Então, eu entendo que essa parte genética, ela está ligada a essa organização, a esse modo como o falante, né, produz sua fala, que tem um processamento mais hesitante, mais disfluente. Mas a gagueira, eu estou convencida que a gagueira é construída. Ela está dentro dos quadros emocionais. Por isso, inclusive, a maneira de eu ficar pensando na tua pergunta anterior sobre deficiência, né? Quer dizer, que parte dos quadros emocionais estão na deficiência? Deficiente auditiva, assim, é um quadro que ele organicamente tem uma diminuição de audição, né? Exatamente. Tem a gagueira, a pessoa tem a fala perfeita, mas ela tem um quadro emocional em relação à fala. E isso eu acho que é a principal diferença, talvez, daquilo que eu proponho
dentro da fonoaudiologia, né? Uhum. Que o lado emocional talvez não seja assim algo tão fácil, tão digerível para o fonoaudiólogo, como também não foi para mim. Eu tive que estudar muito para entender isso, porque fiquei muito curiosa com a gagueira e fui realmente me aprofundar, né, nessa questão, porque toda pessoa gaga, toda, é capaz de ser completamente fluente. O que é isso? Isso sempre me intrigou, né? Então, hoje em dia, acho que eu consigo entender bastante bem por que isso. Muito bem, e deixa muito Inclusive, claro para a gente, isso é muito importante, né? Tem gente perguntando sobre como é o tratamento, algumas questões sobre exercícios, atividades. Aí eu lembrei de indicar, Silvia, lá no site você tem o livro Cartas com o Paciente, né? Que as pessoas podem baixar gratuitamente, inclusive, que tem muita. Você passa, né, um processo de terapia com um paciente e você descreve os passos, né, ali. É bem interessante para quem está querendo saber sobre isso. eu acho que é bem interessante para, assim, você ter acesso a um processo Uhum, terapêutico. Mas não seria verdade que esse livro é o processo terapêutico, né? Você lê o livro e é isso que tem que fazer. De jeito nenhum, porque não é um programa de treinamento de habilidades. Se é uma questão emocional, como eu digo que é a gagueira, então a coisa é muito singular. Então, o que esse livro é bom, eu acho, é que a pessoa pode ler qual foi o caminho, porque você vai ver que vai a carta do rapaz, e totalmente em cima da carta do rapaz, eu vou procurando desmontar as ideias dele e montar outras ideias. Então, o processo terapêutico é desse tipo. Tem exercícios, lógico, mas os exercícios vão ser compreensíveis se primeiro você compreender isto, que quem tem gagueira tem um trauma. Aliás, eu já escrevi sobre isso, é um trauma. Toda vez que ela se vê olhada pelos outros para falar, aí a cabeça começa, vou gaguejar aqui, vou gaguejar, vou gaguejar. O que não, por exemplo, não está acontecendo para mim, por mais nervosa que eu pudesse estar no início, que agora não estou mais, mas eu não penso que eu vou gaguejar, né? Então, o que acontece na gagueira? O olhar dos adultos, quando você é criança, que vem como errado, negativo, assim, é um olhar ruim para aquele padrão de fala, ele cria em você um medo da tua própria fala. Então, você está traumatizado. E é isso que ocorre com a pessoa gaga, né? Se ela está falando com a namorada, o namorado, a pessoa bem íntima, tá, tudo bem. E aí vai para uma entrevista, começa, agora eu não vou poder. Então, trauma é quando toda vez que a situação ocorre, você tem uma reação emocional. Isso ocorre na gagueira. Então, o tratamento tem que lidar com esse trauma. Alguém perguntou, por exemplo, aí, como mudar a imagem de mal-falante de uma pessoa autista. Eu não tenho como responder isso. Eu preciso conhecer essa pessoa autista, compreender o que ela está pensando e vendo, para ver o que eu posso transformar nela, né? Então, a primeira coisa importante de trabalhar com uma pessoa com gagueira, a primeira, a segunda e a terceira, é fazer ela perceber que ela tem essa premonição, tipo uma bola de cristal. Ela sabe que ela vai gaguejar. Ela vai fazer o seminário amanhã e ela já sabe hoje que vai gaguejar. E se bobear, ela sabe quais são as palavras. Bom, e agora? E agora que ela tem que dialogar com esse pedacinho dentro dela que está avisando isso para ela. Não, tá errado. Simplesmente o que eu vou te dizer? Tá errado. Né? Não, você não devia estar tendo esse aviso. E por que você está tendo esse aviso? Até onde eu fui estudando na psicologia, eu entendi que é porque é uma questão de sobrevivência. Lá atrás, quando tudo isso começou, que a criança falava e vinha as reações negativas, ela sentiu que ela não ia sobreviver com essa forma de fala. Não ia sobreviver, não ia dar certo, ela não ia vingar nessa vida, não ia conseguir. Então ela começou a se avisar, olha, é aqui, cuidado, é ali, cuidado. Só que esse aviso de onde eu vou gaguejar que cria a quebra, cria a tensão muscular que segura, porque veja, é coerente. Você se avisa que vai gaguejar, é um perigo, teu músculo fecha. Então você, claro que se acredita, putz, eu sei onde eu vou gaguejar.
Então, a alma do tratamento é encontrar uma maneira de desmontar esse pedacinho de você que sabe que você vai gaguejar. Eu precisaria de muitas horas para poder explicar melhor as inúmeras coisas que se podem fazer com isso, com exemplos de pacientes, de situações, né? Mas acho que é bastante importante entender que para a pessoa, mesmo que você diga para ela que esse aviso não está com nada, não vai resolver. Porque para ela está ligado a uma questão de sobrevivência, como pessoa, como falante, né? Então, enfim, que mais se faz? Eu faço toda uma vivência muito fonoaudiológica que está nesse livro de cartas, que é conhecer o sistema fonoarticulatório, como são os sons, como são os movimentos. Já Van Hyper propunha isso e eu sempre achei o máximo, muito legal. Porque se a pessoa tem medo da própria fala, ela tem que conhecer o que a língua faz, e que não é tão complexo, é o que eu explico nesse livro, né? Você está sempre juntando o lábio, elevando a língua, juntando os dentes. Então a gente começa a vivenciar esses movimentos, a fazê-los repetidamente por meio de cantos repetidos, palavras só com PBB, vivenciando, fazendo a gagueira de propósito, né? Cutucando ali aquilo que te dá medo, fingindo gagueira, então na rua também começa no consultório, aí na rua, aí a pessoa começa a te trazer os dramas dela. Não, aqui eu posso, mas lá não vai dar. Mas não vai dar por quê? Entende? Então não é um programa, mas não é um programa, você tem que ir vendo com cada pessoa como isso funciona, né? Mas assim, uma parte é que a pessoa tem que entender que o problema é saber que vai gaguejar, esse é o problema. O resto é consequência. E que ela precisa vivenciar toda a atividade de fala e mexer e vivenciar e repetir a própria gagueira dela, sem ser no momento de gagueira, para entender melhor o que está acontecendo com ela. Nesse espaço é o que eu consigo explicar, né? Inclusive, alguém me perguntou aí se é bom ler em voz alta. Agora que eu expliquei tudo isso, eu posso dizer, é ótimo ler em voz alta. Se você estiver lendo, reconhecendo como você é competente para falar. Então, conversando com aquela vozinha lá dentro, tipo, você fica me enchendo a paciência? É que eu posso, eu tenho. Mas ler em voz alta pode ser horroroso se você ficar lendo para não gaguejar daqui a pouco. Aí não serviu para nada. Então você vê, não é um exercício, é sempre o que está na sua cabeça. E por isso que você precisa de um terapeuta qualificado para te dar essas noções. Senão você cria um ritual e que não leva a nada. As pessoas com gagueira têm rituais de treinamentos. E daí elas chegam falando, eu faço, acho que eu não faço bastante, porque eu não melhoro. Não, é porque você faz tudo para não gaguejar. Gaguejar é tudo que você faz para não gaguejar. Isso é muito interessante, né? É bem claro, fica bem claro. Quando a gente começa a mostrar isso para eles, eles se sentem muito aliviados, né? Claro que não é um processo fácil nem rápido, demora um período grande a terapia, mas é de uma leveza, né? De sentir-se leve, que eles falam, né? De sentir-se livre, de parar com o controle, né, Silvia? É exatamente isso, né? E aceitar a possibilidade de também ter quebras, de desfluir e continuar falando sem o sofrimento. Acho que a questão principal é o sofrimento que a gente tem que colocar. Nós estamos chegando no final já, Silvia, aí para não interromper bruscamente, eu já queria agradecer aqui você por essa oportunidade. A gente vai fazer outras, né, para continuar o assunto, esclarecer mais dúvidas. E aí eu queria deixar em aberto aqui, assim, as pessoas que fizeram perguntas e a gente não conseguiu responder, que mandem as perguntas, né, podem mandar para mim, eu encaminho para a doutora Silvia, a gente vai tentando dar essa resposta, né, que é muito importante. E, Silvia, para os profissionais, né, as colegas que estão aí assistindo, eu sou uma privilegiada, né, de participar de grupos de estudo com você,
de tanto tempo, e as pessoas que estiverem interessadas em aprofundar os conhecimentos nessa linha de trabalho, né, com essa visão, existe essa abertura de grupos de estudo? Como é que é? Rapidinho você falando para a gente poder fechar. Existe o Cefac, que me acolhe há 20 anos. Eu não sou funcionária do Cefac. Há 20 anos que eu tenho um espaço lá, que a Maria Ângela falou, onde eu faço terapia para gago adulto, um grupo que eu coordeno, crianças com ajuda sempre de 2 colegas. Então, existe sempre, ano a ano, a possibilidade de 2 colegas passarem 1 ano, segundas-feiras de manhã, estudando comigo lá. Uma possibilidade. Outra, sim, eu tenho o maior prazer em formar grupos, que é melhor e sai mais em conta para cada um. Formar grupos de colegas que queiram discutir gagueira, a gente vê uma regularidade e começa a estudar coisas que vão te paramentar, né? Enfim, nutrir para você poder fazer esse tipo de trabalho. Aí eu sou prova de que tem que estudar bastante, né, Silvia? Não é assim, é rapidinho, é muita coisa, o processo é muito grande, né? É muito conhecimento realmente para poder ter essa posição terapêutica, ter essa estratégia, né, que a gente tem de reconhecimento. Eu acho que é muito estudo que faz a gente crescer e o outro crescer, porque para eu poder me tornar competente para tratar gagueira, eu tive também que me tratar muito, entendeu? E deixar também muita coisa minha de lado, né? Então é um processo de crescimento muito legal. E queria aproveitar, assim, que alguém perguntou cura. A cura é quando a pessoa aceita a sua fala? Olha, sim, quando a Exatamente. pessoa se aceita, tudo ela está curada. A cura é aceitar a gagueira, claro. O processo é como levar a pessoa a isso. Então, aproveitar que esse ano, 22 de outubro, é Dia Internacional de Atenção à Gagueira, já está pronto. Nós vamos fazer um folder, né, eletrônico, claro, mostrando isso, né, gagueira e cura. Gagueira tem cura? O que é a cura da gagueira? Inclusive, né, Mari, estamos planejando uma outra live para falar disso, cura da gagueira. Exatamente. Isso aí, Silvia, muito obrigada. Quarta-feira você vai ter uma outra live com uma outra fono venezuelana, me contou hoje. Então, depois a gente passa, você me passa o link, eu vou divulgar, ajudar a divulgar também. Vai ser em espanhol, né? Mas dá para entender e as pessoas podem acrescentar mais conhecimentos aí acompanhando essas lives, né? E está sendo bem procurada. Vão lá no site, leiam os textos, vejam os livros, que é um compêndio para conhecimento, para esclarecimento. Entrem no canal do YouTube, né, e vejam os vídeos que estão lá. E as dúvidas podem passar para a gente, para mim, eu encaminho para a Silvia e a gente vai tentando dar a resposta aí para todo mundo. Gente, muito obrigada pelos comentários, pela participação. Fala, Silvia. Deixa eu falar só uma coisa. O tema dessa live tem um textozinho lá no site. Disfluência é falta, gagueira é excesso. Legal. Em textos, você entra no site, tem o link textos, e em textos está esse textozinho que, sei lá, né, para ajudar, para refletir. Texto ótimo, muito claro, muito objetivo. Gente, muito obrigada aí pela participação, pelas perguntas, pelos comentários, pelos elogios, né? Foram muitos elogios aí para nós, Silvia, então tem uma torcida organizada lá para a gente, né? A gente promete fazer mais alguma live ou continuar com esse trabalho, divulgando, conversando. Muito obrigada pela oportunidade, Silvia, obrigada por todo o conhecimento. Um beijão para você, obrigada por tudo, um beijo para todos, tá? Esperamos que continuem nos acompanhando nas próximas que a gente vai fazer, tá bom? Um beijo. Obrigada a todos também.